falar sobre esse assunto tão importante e tão essencial. Por quê? Porque que foco e concentração, ela entrou dentro do assunto, né, como um dos temas da Semana de Combate à Ansiedade. Por quê? Porque é uma das áreas que é mais atingidas, né, as áreas mais atingidas das pessoas que têm ansiedade. Atinge logo a questão da concentração, do foco, a pessoa se sente menos produtiva, ela sente que há uma necessidade maior em conseguir absorver e realmente cumprir compromissos, né? Então, essa é a grande questão que a gente está trazendo aqui hoje. Elaine, por que a ansiedade ela afeta a questão do foco e da concentração? Vai chamando aí teus amigos, vai chamando, que é pra gente poder entrar aqui mais profundamente nesse assunto. Por quê? Por quê? Vocês lembram que eu falei que quando a gente fala de ansiedade, quais são os neurohormônios que são colocados aí em questão? É a adrenalina e noradrenalina. Elaine, tu fala aí da adrenalina em relação à ansiedade, ela é uma coisa ruim? Não necessariamente, tudo depende da intensidade e do tempo que ela se prolonga na utilização de alguma situação da nossa vida, entende? Então, assim, ó, a ansiedade, ela tem como uma das principais emoções o medo. E ela está muito relacionada à questão da adrenalina. Só que a adrenalina, ela é um tipo de neurohormônio que a gente necessita para a nossa vida em situações de excitação, onde você precisa obter mais foco, onde você precisa obter mais concentração. E sabe quem domina bem foco e concentração? Qual é as pessoas que dominam bem? Principalmente os esportistas. Eles dominam muito essa prática do foco e da concentração. Eles aprenderam a lidar. Não se trata de saber tudo, né? Por exemplo, um jogador de tênis, né? Ele sabe as técnicas, mas ele se ocupa e se preocupa mais com o quê? Com o equilíbrio e o domínio do seu corpo e da sua mente. E é por isso que eles conseguem ter o autocontrole. Então, quando a gente fala de foco e concentração, a gente está falando de você adquirir autocontrole e saber mediar a utilização da adrenalina. E quando eu perguntei para vocês aí na enquete, né, qual o tipo de foco que vocês têm, eu coloquei três tipos de estilos que mais acontecem com a gente. E aí vocês vão se identificando, certo? O primeiro tipo é desvio de atenção. Sabe o que é o desvio de atenção? São pessoas que têm pouca energia. São pessoas que dispersam com muita facilidade. Começam a ler o livro e de repente não tem mais energia para continuar. Acaba perdendo o interesse na leitura daquele livro. Ela até gosta de um trabalho, ela inicia a fazer um trabalho, mas quando ela vê que assim tá começando a acontecer as coisas e a energia baixa. Então, quem tem desvio de atenção são pessoas que têm energia baixa, ou seja, a adrenalina tá lá embaixo. Ela não consegue se motivar, ela não consegue se sentir dominando aquela situação. Ela acaba desviando, tanto faz, não faz tanta questão pelas coisas, né? O desvio do foco é algo muito natural na vida dela e ela acaba não dando continuidade ou não acreditando nos seus próprios ideais. Nós temos o segundo tipo, né, de pessoas dentro das questões da ansiedade em relação ao seu estilo e foco. E esse segundo tipo é as pessoas que são dispersas e distraídas. Vou dar um exemplo de como é que são essas pessoas. Chegou lá o lançamento do último celular do mercado aí. Lançou. Aquela pessoa, ela compra, ela vai atrás, ela até tem a energia, ela tem um impulso. Ela vai. Mas só que quando chega o aparelho lá para ela não utiliza a metade do que ele é capaz de fazer. São pessoas que quando elas têm um impulso, elas até têm um impulso, a energia é elevada, mas aí daquilo que está acontecendo. E acaba não conseguindo ter o domínio daquela situação. Ela se dispersa com
facilidade enquanto a energia dela subiu. É tipo assim, eu consegui o que eu queria e aí não consegue mais saber o que vai fazer depois, certo? E o terceiro estilo é as pessoas que são com foco hiperativo, né? Pessoas que são super focadas, são hiperativas, elas são super agitadas. E essas pessoas, elas conseguem fazer mais coisas, elas estão em um nível de adrenalina muito alto, elas realmente conseguem, mas só que há um preço muito alto que elas pagam para isso. E muitas vezes essa pessoa, ela é aquela que vai dizer assim, eu vou estudar aqui. E ela se concentra, ela só sai dali quando ela consegue fazer o que ela quer. Existe um certo estilo e tipo de teimosia que a faz sentir-se responsável por aquilo que ela está fazendo. No entanto, os seus familiares, as pessoas ao seu redor, elas pagam um preço muito alto. E muitas vezes é o filho, é a família. Por quê? Porque ela tem ali ela vive numa aventura de super adrenalina, né? Então esse também é um tipo de foco que precisa ser ajustado, porque nem sempre a gente vai conseguir ter equilíbrio na nossa vida quando a gente foca a ponto de dispersar. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que é hiperativa. Ela tá ali fazendo, por exemplo, jogando videogame, certo? E aí alguém chama ela pode ser um adolescente, pode ser adulto, e chama aquela pessoa para que ela possa almoçar, para que ela possa fazer uma refeição. E ela fica chateada. Por quê? Porque cortou a concentração que ela tinha. Então nós temos esses 3 tipos de comportamentos e estilo de foco. E aí quando a gente consegue compreender, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, certo? Ó, não sei se vocês estão conseguindo aí enxergar bem, né? Aí nós temos o início, que é quando a pessoa que tem realmente o desvio de foco, ela está nesse primeiro, até a primeira linha, né? A energia é baixa, ela não chega até o seu ápice, né? O ideal do nosso foco é chegar até o ápice, é o equilíbrio, é você chegar até a sua energia sadia, até o seu equilíbrio. É quando você está em estado de alerta, mas você tem tranquilidade. É quando o seu projeto ele consegue andar, seja qual ele for, seja uma leitura, seja uma situação amorosa, seja uma situação de trabalho, um projeto que você esteja fazendo, idealizando, né? E aí você chega nesse ponto. Então, as pessoas que trabalham, que são do esporte, elas veem esse gráfico com muita clareza. Elas sabem que elas precisam atingir o ápice, que é o nível de adrenalina necessário para que eles possam conseguir ter um bom rendimento, mas quando essa pessoa ela passa do ponto, né, da superagitação, elas podem vir a ficar improdutivas e com energias muito elevadas a ponto de começar a atrapalhar, começar a envolver planos demais e ficam intermináveis. Ponto, né? Esse é o ponto que as pessoas muitas vezes se perdem. Elaine, você explicou aí, né? Disse aí o que é que tá acontecendo e simplesmente eu sinto as 3 coisas, certo? Vocês viram aí o gráfico, né? E simplesmente eu sinto essas 3 coisas. Então, Elaine, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para poder entender como é que eu posso melhorar essa situação? Lembra que eu falei que conhecimento é poder? Primeiro é você identificar como é que é o meu foco. Eu consigo identificar que tipo de foco é o meu, onde eu me enquadro, se é na pouca energia, se é na oscilação, né? A pessoa que tem a dispersão, ela oscila. É aquela pessoa que, ora ela tá muito focada, ora ela está pouco focada e sem energia, e aquele trabalho, ele perde todo o sentido para você. Deixa eu só colocar aqui que o tema saiu. Pronto. E aí ela acaba perdendo a energia. Então são pessoas que oscilam. Existem esses 3
tipos de foco: a de baixa energia, as pessoas que oscilam as energias, hora ela tá baixa, hora tá alta, hora tá baixa, hora tá alta, hora tá empolgada, hora não tem vontade de fazer nada, e tem aquelas que sempre vão estar na adrenalina, desorganizados, começando vários projetos ao mesmo tempo. Uma pessoa chama pra sair, ela diz: eu vou, mas se aparecer um outro convite, ela já pensa estrategicamente: eu vou desmarcar aquele compromisso e eu vou para esse outro. E a mente dela fica uma bagunça, né? E aí é esse tipo de dispersão que você, de foco e dispersão, que vocês precisam identificar. Onde é que eu consigo me enquadrar? E sabe quando é que você peca e perde o seu foco e a concentração? Quando você se exige demais. Uma pessoa, eu quero aumentar o meu foco e concentração, não se exija muito, não se coloque para baixo. Muitas vezes, o que é que gera a autoexigência? Uma fadiga. Tudo isso que eu tô falando para vocês é quimicamente provado que após um alto grau de exigência e autocrítica, poxa, eu não fiz isso bem, por que eu não fiz desse jeito? Era para eu ter concluído hoje e eu não fiz, e aí você fica com um chicote em cima de você, né? E aí gera uma fadiga emocional. E aí baixa a energia e você vai lá pro ponto inicial do gráfico que eu mostrei aí para vocês. Sabe qual é o segundo sintoma que você passa a ter depois? Autocrítica, né? Fadiga. E qual é o outro ponto? É quando você desmotiva. A tua motivação que estava lá em cima, tu se cobrou, tu sentiu uma fadiga e aí você começa a desmotivar. E aí você é tomado por uma desmotivação. Depois da desmotivação, vem a perda do foco total. Você começa a perder o foco, o interesse já foi, né, por causa da desmotivação, e você começa a perder o foco que você tinha. E depois que você perde o foco, sabe qual é o outro sentido, né? Onde é que você vai encontrar, né, os sentimentos? É na culpa. Vai ficar se culpando, vai ficar lamentando. E sabe o que é que acontece aí nesse momento? Quando você se culpa, quanto mais você se culpa, mais você se cobra. Quanto mais eu me culpo, mais eu me cobro. Entende que é um ciclo vicioso? E para que você possa sair desse ciclo vicioso, você precisa saber o que de bom você está fazendo. Você precisa encontrar um sentido para o qual você está fazendo. Autocrítica. E você ficar no mas se tivesse acontecido isso, mas se acontecesse daquela forma, tira isso do teu vocabulário para que você não gere exatamente essa cadeia até chegar à culpa e se cobrar ainda mais. E aí entrar dentro de um bloqueio. E quando você diz assim: poxa, eu não consigo aprender inglês de jeito nenhum, eu não consigo terminar esse TCC, eu não consigo terminar essa graduação, eu não consigo fazer isso. Aí você fica e a tua mente fica: não consigo, e aí vem os bloqueios. Isso está relacionado completamente à ansiedade, porque uma coisa puxa a outra. Elaine, qual é o que vem primeiro? A ansiedade e a perda de foco? A perda de foco e a ansiedade. Um pode estar relacionado ao outro. Aqui não se trata de quem vem primeiro, se é a ansiedade ou a perda de foco. Um vai puxar o outro. E o nível de ansiedade vai aumentar. E o nível de adrenalina vai aumentar. E por isso que as pessoas entram em pânico. Por isso que elas começam a ter sintomas fisiológicos em relação aos sentimentos que ela está tendo enquanto está vivendo a sua vida. Quando nós terapeutas atendemos pessoas que estão em estados ansiosos, primeiro a gente vai buscar tirar essa pessoa da crise e depois identificar por que essa pessoa está tendo crises com frequência. Está relacionado à sua história de vida, está relacionado a um bloqueio, aquilo que ela disse para ela mesma que ela não pode, que ela não consegue, que ela bloqueou, que ela é burra, que ela é incapaz. E isso acaba aniquilando o quê? A autoestima da pessoa. Seja, como eu falei, seja ela criança, adolescente, adulto ou idoso, é o mesmo sistema, certo? E eu quero dar uma palavrinha para vocês em relação ao que a gente está vivenciando hoje. Prestem bem atenção o que Richard Saul ele falou. Uma edição diária do New York Times
contém mais informações do que uma pessoa comum que viveu no século XIX na Inglaterra, o que ela tinha acesso a vida inteira. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que um jornal, né, o New York Times, ele tem muito mais informação do que uma pessoa que vivia lá no século XVII. O século XVII, isso, a vida inteira dela. Tem muito mais informações. Que era que a gente está vivendo nesse momento? A era digital. Elane, o que é que tem a ver com isso? É tão bom, a gente consegue ter mais informações. É a primeira vez que nós vivenciamos uma pandemia onde as pessoas se comunicam em tempo real. É a primeira vez na história da humanidade. Nós nos comunicamos em tempo real para qualquer lugar do mundo. E aí eu digo para vocês, até que ponto essa tecnologia, ela está nos fazendo bem, está nos fazendo mal. Depende de como você usa, depende de como você utiliza ela, certo? Quando você usa em demasia o celular, você está cheio de superestímulos ali. Você tem várias janelas, rapidamente, né? Alguém depois lá do primeiro aparelho celular que surgiu, pequeno, né, portátil assim, pequenininho, era o Oi, né, era o 31 anos, vocês lembram? Depois disso, surgiram depois o touchscreen, né, que a gente tá lá, rapidamente com o dedo, muda a tela, com a digital a gente abre aí o celular, desbloqueia, então a gente está assim num momento muito acelerado, e a nossa mente, ela voa. E o que é que a gente faz aqui, ó? Congestiona tanto que nós não temos mais hoje, estamos perdendo, não estou dizendo todo mundo, mas estamos perdendo a capacidade de leitura. Nós estamos perdendo a capacidade de compreensão de texto. Hoje as maiores dificuldades que os colégios têm, as maiores dificuldades que nós enfrentamos é a interpretação de texto. Quantas discussões acontecem no WhatsApp, no Message, em um e-mail, porque não há muitas vezes a compreensão de interpretação de textos. E quanto mais a gente minimiza o nosso vocabulário, diminui ali as letras, né? Depois a pessoa bota DPS, tudo vai... Você vai minimizando as palavras para ser tudo muito mais rápido. Só que a nossa mente chega uma hora que ela fica congestionada. Lembra da higiene mental que eu falei para vocês, que é necessário que a gente possa fazer? Antigamente, eu não sei se vocês já ouviram falar em solavanco. Já ouviram falar? Solavanco é como se fosse o ápice de uma cena de filme, de novela, de alguma minissérie. E o que é que causava isso? Causava uma emoção, era quando nos prendia ali, era uma cena de tiro ou uma cena de beijo, uma cena de muitas emoções. E antigamente, as pessoas, né, os produtores, os diretores de filmes, eles faziam isso poucas vezes durante uma novela, um episódio de novela, durante um filme, havia poucas cenas com isso, mas tinha. Por quê? Porque era a emoção. Só que agora, a gente, se você observar, a ápice o tempo inteiro. É emoção o tempo inteiro. Então a nossa mente, ela está o quê? Congestionada. Ela sempre está querendo mais. E há um hábito cerebral que nós temos, que é a busca da adrenalina. Assim como uma pessoa se vicia por drogas, o nosso cérebro ele também pode se viciar na adrenalina. E sabe o que é que está acontecendo na vida das pessoas? Por que é que elas perdem o foco e se sentem ansiosas e desanimadas em relação à vida delas? Sabe por quê? Porque vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente terminar essa live, vocês devem jantar, alguém deve ir arrumar o seu guarda-roupa, dobrar, tirar algumas roupas do varal, ou lavar a última louça que está aí na pia suja do almoço. Só que atualmente ela se sente desanimada em relação a essas atividades triviais. Sabe por quê? Porque está registrado aqui nas visões, né, naquilo que você viu, naquilo que você assistiu, várias cenas fantásticas. Você vê Paris, você vê as pessoas demasiadamente felizes, passeando, a gente vê
tudo isso é um super estímulo. Eu vou explicar melhor em outro exemplo, certo? Uma pessoa que ela começa a correr carros de velocidade, certo? Aqui a nossa média na cidade é o quê? 60 quilômetros. Aí a pessoa vai lá e ela começa a competir. Então as velocidades vão lá para cima, 200 por hora, né? E aí quando chega um trecho que é obrigatoriamente, lá mesmo na corrida, a 100 quilômetros por hora, aquela pessoa se sente desanimada. Porque ela está o quê? Acostumada com emoções fortes, com adrenalina forte. E aí vem o efeito sabotador. Diz assim, poxa, que desânimo, que minha vida, eu quero viver o quê? Na minha vida, eu quero viver solavanco. É isso que a gente começa a concluir. E aí vem um desânimo, uma autoestima baixa, uma falta de foco, porque muitas vezes você está buscando sentir sensações e não quer sentar, por exemplo, para fazer uma coisa que não é tão agradável, para fazer uma coisa que não te dá tanto prazer. E aí você está em busca de solavancos, você está em busca de ápices, de adrenalina, de coisas que te façam mover. Por que é que hoje os casamentos eles também estão chegando a situações finais? Porque as pessoas chegam um momento que elas dizem assim, eu não estou mais sentindo aquela emoção, não estou mais apaixonada, eu quero me sentir apaixonado. E as pessoas vão buscando. Enquanto você não entender que o sentido da vida, ou a gente regredir, preste bem atenção, regredir não no sentido de se atrasar, mas regredir no sentido de entender que há alguns valores que a gente está passando por cima, de valorização de pequenos detalhes da vida, que o nosso aparelho celular, ele não é mais importante do que as pessoas que estão ao nosso lado, que a TV, ela não tem todas as coisas, os elementos necessários para o meu bem-estar e entretenimento. Sabe o que é que uma criança, ela pode vir a experimentar na vida adulta se ela é super estimulada diante do celular, diante da TV? O que é que ela está ali recebendo como mensagem? Ela vai ser um adulto passivo. Ela vai ser um adulto ou uma adulta que vai aceitar as coisas como elas são, sem questionar. Ela vai ser uma pessoa que vai ser não o protagonista da sua vida, né? Não vai ser aquele atuante, né? Prefiro usar essa palavra. Não vai ser o atuante da sua vida. Ela vai ser aquela pessoa que vai ser o figurante, que vai aceitar as coisas como elas são. Só que isso não vale só para as crianças. Se a gente adquirir e assume esses hábitos da era digital, a gente vai acabar sendo seres passivos na nossa vida. E esses super estímulos, quando a gente passa a dizer assim, poxa, não é o celular que tem um controle sobre mim, não é a TV, não são os aparelhos digitais, sou eu que tenho controle sobre eles, você vai começar a mudar a maneira como você foca e se concentra no que é importante. Quando você diz assim, mas eu não gosto de fazer esses tipos de atividades. Eu não gosto de ler livros, eu não quero passar horas e horas trabalhando digitando isso aqui, porque é chato. Mas quando você entende a necessidade e o quanto é necessário que você tenha que sentar a bunda na cadeira e ter que fazer o que tem que ser feito, né? Ou mesmo atividades de movimento, você vai ter uma visão diferente e um domínio maior sobre o seu foco. E a gente tem muito a aprender com os esportistas, porque eles têm exatamente os campeões, né? Eles têm exatamente a receita do foco e concentração. Por quê? Porque uma bailarina, quando ela tira lá a sua sapatilha, os dedos delas estão feridos. Porque quando um velejador, quando você vai ver as mãos deles, estão cheias de calos. Por quê? Não independe, né, da dor e do sacrifício que eles assumiram naquele momento. Eles sabem o que eles querem fazer, eles têm foco, eles não se dispersam, né? Os jogadores de futebol, isso não sei hoje, né? Mas eu lembro que quando criança, os jogadores de futebol, eles não podiam sair para festas, eles ficavam reclusos nos quartos para que eles pudessem se concentrar no jogo. E muitas vezes a gente não faz isso na nossa vida. Nós temos coisas muito importantes para alcançar, objetivos que irão realmente nos fazer
felizes, mas a gente não está disposto a pagar o sacrifício que é isso, né? E não é só dizer assim, ó, mude seu foco, seja positivo, faça isso. Não, você tem que entender a estrutura aí da tua mente, entender por que que ela tá fazendo isso, por que que ela tem esse efeito na tua vida que faz você desviar o olhar, faz desviar o caminho. É essa necessidade que a gente tem que ser para ontem, para entender por que que a minha mente está me dizendo que eu não devo fazer aquilo. Será que eu estou em busca de prazeres a ponto de me dispersar com várias situações ao meu redor? E eu queria dizer para vocês que existe uma diferença entre uma atenção seletiva e uma atenção focada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha aí ao redor de vocês, na frente, né? As luzes, as paredes, as cores. Para um pouquinho e ouve o som. Tem barulho? Tem alguém ao redor? Tem alguma coisa, né? Só que quando você tá aqui, você pode ter vários fatores aqui que te distraem, certo? E aí você seletivamente diz, eu quero assistir essa live. E você está prestando atenção à live. Você está prestando atenção ao que a gente está aqui se comunicando agora. Essa é a atenção seletiva. Nós temos esse poder de selecionar o que é importante para nós. Só que muitas vezes o que é importante não é agradável. Quando você diz assim, eu quero aprender inglês, mas eu não consigo. Você está se culpando, você está com desmotivação e você colocou uma trava. Por quê? Porque não é prazeroso. Não é prazeroso a gente ter que se forçar, estudar e aprender algo novo. Não é prazeroso. Mas agora lembre algo que foi prazeroso. Às vezes tem realmente situações que são prazerosas. No dia que eu quis aprender a andar numa prancha, no dia que eu quis aprender a andar de bicicleta, eu só sosseguei quando eu consegui. E tem vários momentos na nossa vida que a gente consegue ter esses focos. Tem vários, mas nós precisamos aprender a ter esse foco em todas as situações que a gente vai vivenciando que são essenciais para a nossa vida, não para tudo, né? A gente vai ter super foco e aprender, ter o ápice assim da concentração em tudo, mas naquilo que é essencial, naquilo que é importante e sem perder o que há ao nosso redor, nossas famílias, nossos relacionamentos. Tá dando para entender como é fundamental você entender essa coluna do que é o foco e a concentração? E aí a gente tem a atenção focada, né? A atenção focada, dentro dela existe a seletiva. Dentro da atenção focada, a gente necessita trabalhar essa atenção seletiva. É quando a gente determina onde... Lembra que eu falei nas lives anteriores? Vocês sabem o que é que vocês querem? Onde vocês querem chegar? O que vocês querem alcançar na vida de vocês? Então, quando você foca, você precisa da atenção seletiva. Seja para estudo, para o trabalho, para relacionamentos, para sair de um problema emocional, de uma doença emocional, e não se feche a diagnósticos, gente. Não se feche, olha, eu sou isso. Eu sou depressivo. Eu sou uma pessoa bipolar. Eu sou uma pessoa que tem um TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho pânico, né? Não se feche a diagnósticos. A nossa mente, a neurociência já está trabalhando isso muito fortemente, que é a neuroplasticidade, a capacidade que a nossa mente tem de se reinventar, de se reproduzir em novos sentidos, que ela consegue realmente trazer uma amplitude maior de entendimento do que é a nossa realidade. E é isso que eu quero que vocês consigam praticar na vida de vocês, né? Existe um outro momento, né, que as pessoas geralmente utilizam, que é o tédio, que pode ser que a gente esteja vivendo agora, em alguns momentos, por conta da pandemia, porque você tem que ficar em casa, porque sua vida não tá normal como ela é, a sua vida tá meio sem graça. E aí, por um momento atual, você que está em casa, por um momento atual, eu te digo uma coisa: isso aqui não é para sempre, não. Nenhuma pandemia no mundo, na história da humanidade, foi para sempre.
Não é. Quando vocês ouviram, a gente ouviu falar, né? Porque eu não vivi essa pandemia da AIDS. Já passou, já é algo controlado. Quando as pessoas morriam de tuberculose, já passou. Nenhuma pandemia é para sempre. Nenhum momento de tédio é para sempre. Sempre a gente tem a oportunidade de entender que vai passar. Faz sentido para você a gente poder compreender a situação atual de um novo ângulo em que nós precisamos alimentar nossa mente de entendimento e conhecimento para sair da zona de ansiedade que nós muitas vezes sentimos, né? E eu queria que vocês pudessem realmente praticar isso. Eu queria também que vocês pudessem ter o entendimento de que vocês são capazes de praticar esse foco e concentração. Vocês precisam trabalhar isso, é um treinamento. Mais uma vez eu repito, não tem fórmula mágica, não tem atalho, não tem algo que você faça assim, me diz aí, me dá um remédio, Ritalina, para eu ter concentração. Não, tem consequências. Porque eu sou muito hiperativa, eu penso várias coisas ao mesmo tempo, eu não sei. Não, gente, treina o teu comportamento. O Brasil, ele é um dos maiores números de pessoas que utilizam Ritalina, diferentemente de outros países de primeiro mundo. Por quê? Porque a educação que eles tiveram é diferente, o foco. Japão, França, tem os menores índices de hiperatividade no mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas são treinadas para focar no que é essencial. A Alemanha, o Japão, se tiverem qualquer tipo de situação difícil, como já aconteceu, de inundação, de guerra, eles se recuperam com muito mais facilidade porque eles treinaram as suas mentes para isso. É isso que a gente precisa fazer, treinar a nossa mente. Não existe remédiozinho mágico para fazer a gente se concentrar. Não existe algo, porque se tiver, né, as pessoas ficam interessadas, mas tudo tem suas consequências, tudo tem consequência. A gente, hoje, adultos, nós temos a possibilidade de treinar os nossos filhos. Tira eles das TVs, tira eles dos computadores, do celular, em excesso, né? Não é deixar de ver e botar dentro de uma proteção, de uma bolha para que eles não possam experimentar disso, mas não tem necessidade, não, vão ser seres passivos. Será que nós hoje estamos sendo passivos na nossa vida, vendo a vida dos outros passar, vendo as questões políticas acontecendo, discutindo em grupos políticos, de família, tendo problemas e a nossa vida passando e a gente não conseguindo concluir aquilo que a gente deseja, ao patamar de onde nós queremos chegar? E eu falo isso em todos os sentidos. Financeiramente, sim, porque é importante, familiarmente, relacionamentos conjugais, relacionamentos com os filhos, amizade. Então é esse chacoalhado que eu quero que vocês tenham nesse momento, para que a gente possa, dentro dessa semana, né, de combate à ansiedade, você sair dessa coisa de pandemia. Muitas pessoas vão morrer, e você não tá olhando para o lado, você não tá vendo as outras oportunidades, as outras possibilidades de você se cuidar, de você se curar de situações, de lutos, de perdas, de você conseguir superar as dificuldades que você está passando na sua vida. É esse sentido que eu quero trazer para vocês hoje, né? O cérebro de vocês, ele precisa ser treinado, ele precisa ser educado. A gente não faz, quando você vai fazer uma dieta, você não faz uma dieta dizendo assim, não vai conseguir emagrecer por muito tempo, passar muito tempo, manter um peso, se você fizer uma dieta doida, né? A dieta da sopa. Todo dia eu só tomo sopa, só tomo líquido. Ou então eu só como folha, né? Todo dia você vai emagrecer, mas não vai ficar por muito tempo, entende? Então você precisa praticar, e isso os profissionais sérios de emagrecimento, eles defendem. Você tem que ter uma reeducação alimentar. Você vai ter que aprender a lidar com a comida, se relacionar com ela de outra forma. Muitas pessoas se alimentam e comem demais para encher um vazio existencial.
ou para preencher uma emoção que não se preenche com comida. A mesma coisa a gente está fazendo agora, é uma reeducação cerebral. Eu preciso reeducar o meu cérebro, as minhas emoções, para eu viver melhor. Eu vou ter ansiedade, claro, eu preciso dela, eu vou ter medo, eu também preciso dela, mas eu não preciso conviver com medo do medo. Eu não preciso ter ansiedade a ponto de me adoecer. E isso eu vou conseguindo fazer a partir do momento que eu educo as minhas emoções. A partir do momento que eu conheço quem eu sou, para onde eu quero ir e como eu quero chegar lá. O como é extremamente importante. Ficou claro para vocês? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né, de como é que a gente pode trabalhar essa questão do foco e concentração. Eu quero agradecer aqui a vocês, né, muito obrigado por vocês estarem participando de mais um dia aqui na nossa live. E amanhã vai ser o penúltimo dia da nossa live, certo? Amanhã vai ser o penúltimo dia e na quarta-feira a gente fecha a nossa semana da ansiedade e nós vamos ter um webinar exclusivo para pessoas convidadas, certo? Gratuito, uma sala virtual onde a gente vai poder tirar mais dúvidas, vai poder conversar e vai ter um tempo mais demorado. Vai ser um webinar somente para pessoas convidadas, né? E eu quero dizer para vocês que só vai saber como a gente vai pro webinar quem tiver aqui no último dia, certo? Nós temos ainda amanhã e temos depois. Nós vamos dar continuidade. Cada dia que eu tô vindo aqui é plantando uma sementinha, é querendo ver que você está conseguindo aí evoluir em algum sentido. Eu queria ouvir de vocês aqui. Vocês estão conseguindo colocar em prática? Respondam aqui nos comentários. Tá conseguindo? Tá sendo efetivo aí para os seus dias? Reeducação cerebral, exatamente, né, viu? A gente tá conseguindo aí? Tudo bem, obrigada, dona Lourdes. Eu não quero, como eu vou repetir de novo, eu não quero vocês aqui passivos. Não quero passivos. Eu quero ativos, pessoas que estão conseguindo colocar em prática. Esse aprendizado aqui não é para você saber, é para você praticar. É para você colocar na sua vida de uma forma que você consiga transformar a sua maneira de se relacionar com o mundo. O problema, gente, não tá no outro. O problema muitas vezes está na gente, na forma como a gente enxerga, na forma como a gente vê, tá certo? Eu vou, assim que terminar aqui, eu vou colocar o novo tema lá nos stories para vocês saberem qual é o tema de amanhã. Quero parabenizar aí a Eliane, que ganhou o livro Vida Organizada, e o quão é importante que a vida organizada ela faça parte de uma vida com foco e concentração também. E eu vou, aqui no História eu vou dizer qual é o tema de amanhã, tá certo? E coloquem perguntas com antecedência para eu poder entender o que é que vocês estão precisando, o que é que vocês estão sentindo, o que é que vocês estão necessitando, tá bom? Muito obrigada a vocês, estou lendo aqui alguns comentários, foi um prazer estar mais uma noite. Amanhã a gente se encontra aqui novamente às 20 horas. Quem estiver gostando, sempre apertei os coraçãozinhos para eu saber que você tá gostando de tudo aqui que a gente tá falando, tá? Um beijo para vocês, boa noite, durmam bem e reflitam. Meu foco, minha concentração, tá bom? Até amanhã, gente. Tchau!